Viva o mundo sem legendas e aprenda inglês sem sair de casa pagando menos que R$100 nos 3 primeiros meses. Venha para o curso online do ICT. Link na descrição. Tá com medo dessas preposições at, in, on ainda? Larga a mão disso, vem comigo que a gente vai para o nosso segundo vídeo para detonar esse medo. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz hoje aqui trazendo a segunda parte dessa sequência de aulas sobre preposições at, in, on. Na aula número 1, a gente viu a utilização de at para posicionamento as preposições relacionadas à palavra corner. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver at, in, on como prepositions of time, relacionadas a tempo. Vamos lá, a nossa primeira bonitinha at é utilizada mais classicamente quando a gente fala de clock time. É muito frequentemente utilizada com at 5 o'clock, at 7 o'clock, at 8 o'clock. Eu até costumo brincar com os meus alunos que se eu resolvesse cobrar R$10 de cada um deles por essas escorregadas, né? Que eles falam, I go to work 7 o'clock. Não é 7 o'clock, é at 7 o'clock. Menino, cada preposição at que você não colocar, você vai me pagar R$10. Eu ficaria riquinho. Porém, a preposição at não é só utilizada para clock time, como 7 o'clock, 8 o'clock. Você também a utiliza com expressões como at bedtime, at lunchtime, at noon, que é a mesma coisa, né, que meio-dia, at the moment, at night. Então você acaba vendo que essas expressões indiretamente também falam de clock time, né? Se eu falo at lunchtime, eu estou falando na hora do almoço, sem dizer especificamente que hora é. Já no caso da nossa outra bonitinha preposição in, ela é, nesse caso de prepositions of time, mais relacionada a... Você pode falar de séculos, por exemplo, in the 21st century, ou seja, no século 21. Ou você pode falar de meses, in December, in January, in March, ou de anos, né? In 2020, ou seja, em 2020, in 1974. Então, olha só. No caso de séculos, no caso de meses, no caso de anos, né? E no caso de partes do dia também, eu falo in the morning, in the afternoon, in the evening. Ah, não pede para eu falar in the night, não, porque não é. Nesse caso a gente fala at night. Lembra? A gente falou das primeiras expressões lá com at. Então, é isso aí, gente. A questão de preposições, você tenta entender até um certo ponto. Chega uma hora que você tem que se acostumar com essas colocações. Eu falo at night, mas eu falo in the evening. Diga-se que evening é mais o comecinho da noite e o at night é mais ali, né? Noite adentro. No caso da preposição on, eu vou falar fundamentalmente de dias da semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Porém, quando eu falo de partes do dia, eu também utilizo a preposição on se eu falo assim, Monday morning. Lembra, com morning eu falava in the morning, mas se eu falo que é de manhã na segunda-feira, eu falo on Monday morning. Eu não falo in Monday morning. Então vamos lá, volta ao filme. In the morning, eu estou falando só da parte da manhã. On Monday morning, eu estou falando que é na segunda-feira de manhã. À tarde seria in the afternoon. Na sexta-feira à tarde ficaria on Friday afternoon. E assim por diante. Uma coisa muito interessante dessa dupla de preposições in e on é, por exemplo, quando a gente fala de um mês específico com um dia. Por exemplo, quando eu falo 2 de julho, eu falo July the 2nd. Se eu utilizo o mês e o dia, eu vou dizer on July the 2nd. Se eu tiro o second, se eu falo só em julho, fica
in July. Olha que interessante. In July ou on July the 2nd. Recapitulando o final, a gente viu então a preposição at sendo usado para clock time ou com algumas outras expressões também relacionadas a tempo. Vimos a preposição in ser usada no caso de séculos, anos, meses, partes do dia. Vimos também a preposição on sendo utilizado para dias da semana ou prevalecendo para quando a gente fala partes do dia relacionadas a dias da semana, né? On Monday morning, on Friday afternoon. Então, meus amigos do inglês, se essa explicação dessa nossa segunda aula te ajudou a já sedimentar esse caminho rumo ao entendimento, você faz aquele grande trio para nós. Dá um mega like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que esteja realmente precisando dar uma focada nessa utilização correta de prepositions. Um grande abraço, vejo vocês next!